No vídeo de hoje quero fazer uma atualização sobre vários assuntos importantes aí no mercado financeiro, na economia global e aqui no Brasil também, começando pelo Bitcoin, mas falando também sobre a situação no Brasil que é bastante crítica aí nos últimos dias. Então vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Antes de começar o conteúdo, não se esqueçam que a gente tem uma parceria com a Bipa, então você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 de bônus aí em Bitcoin nas suas primeiras compras de Satoshi, certo? A Bipa é uma corretora bem fácil de usar, bem prático, eles têm cartão com cashback em Bitcoin, enfim. Se vocês tiverem interesse, deem uma olhada aqui na descrição desse vídeo. E vamos dar uma olhada então, primeiramente, no Bitcoin, que está sendo cotado a $112 mil. Então a gente teve uma correção interessante aqui desde o topo, então deixa eu aproximar um pouco mais o gráfico. O preço caiu em torno de 5% em dólar, é isso? Deixa eu ver se tem um topo um pouco maior, de 6 a 7% em dólar. Ainda estamos, na verdade, próximos do topo histórico aí do Bitcoin, se a gente colocar numa perspectiva de mais longo prazo a gente consegue observar, e o que parece estar acontecendo, lembrando, nada disso aqui é uma dica de investimentos, não leve aqui, não baseie as suas decisões de investimentos simplesmente num vídeo aí de 10, 15 minutos no YouTube, mas aqui a gente mostra alguns dados, alguns gráficos, algumas informações que podem ser úteis aí para você entender melhor o que está acontecendo, certo? Então, basicamente, uma correção aconteceu aqui no preço do Bitcoin, mas parece ser uma correção relativamente natural aqui. E não parece haver ainda sinais de bear market. Então, por exemplo, quando a gente olha para indicadores como o Maior Multiple, aqui até vou atualizar aqui, então em 1.14, então não denota um preço muito esticado. Se estivesse acima de 1,5, acima de 2, 3, certamente a gente poderia dizer que o preço já estava muito esticado. Quando a gente olha o Bitcoin Rainbow Chart, ainda próximo de linhas de tendência de compra e acumulação aqui, sem preço esticado também. Bitcoin Long Term Power Law, a mesma coisa, próximo da linha mediana de tendência aqui, longe dos extremos. E aqui também o Fear and Greed Index, vamos atualizar aqui então, em 55 ainda. Então, nem medo, nem ganância aqui no mercado, parece ser realmente um cenário de acumulação, de correção natural deste ciclo, que parece ser ainda um ciclo de alta, quando a gente considera os ciclos de 4 em 4 anos, então 2013, depois 2017, 4 anos depois 2021, 4 anos depois 2025, então a gente está aí, segundo esses ciclos, num período de alta. Pode ser que esses ciclos se quebrem, porque a relevância do halving é cada vez menor aí na questão da oferta do Bitcoin. A gente tem uma adoção institucional muito mais significativa aqui com ETFs, governo dos Estados Unidos, da China e por aí vai. Então, pode ser que a gente veja uma quebra nesse ciclo de 4 em 4 anos, mas, novamente, então, de fato, estamos na máxima histórica e, aparentemente, ainda estamos neste ciclo de alta que pode se estender aí, de repente, até o final do ano ou até o início do ano que vem. Enfim, vamos monitorar ali os indicadores. Bom, e agora falando um pouco sobre o Brasil, estamos em uma situação bastante crítica, com uma instabilidade, né, política aí bastante grande, que na verdade, infelizmente, não é novidade no Brasil. A gente tem pessoas muito honestas, muito boas, muito trabalhadoras aqui no Brasil, bons empreendedores, boas empresas, mas infelizmente é muito difícil de lidar aí com a questão da política e da burocracia que existe no Brasil. No final das contas, a gente acaba pagando muito caro a conta de Brasília, certo? Que chega para todos nós. Então, se a gente observar, por exemplo, o Ibovespa no mês caiu 4%, que não é muito, aqui está relativamente lateralizado. Mas quando a gente analisa, por exemplo, o Ibovespa em uma moeda um pouquinho menos fraca que o real, como o dólar aqui, então o Ibovespa cotado em dólar, quem comprou lá em 2010 e segurou até hoje, perdeu dinheiro, certo? Imagina corrigindo pela base monetária, então, por exemplo, certo? Não sobra nada aqui para o Ibovespa. Infelizmente, a situação é bem complicada e está se deteriorando de forma bastante rápida. Aqui na América Latina, a gente tem vários exemplos de fracasso econômico, como Venezuela, como Cuba. Recentemente a Argentina, mas a Argentina conseguiu muito bem fazer uma reviravolta, certo? E se recuperar economicamente. Então, por exemplo, a gente vê que esse aqui é o ETF da Argentina, certo? Aqui de 2011 até pouco tempo atrás estava lateralizado e com um fracasso bastante grande econômico na Argentina, uma inflação aumentando cada vez mais, mas desde a eleição do Milei, aqui então, em novembro de 2023, o ETF da Argentina já se valorizou mais de 100% em dólar. E a gente vê uma melhoria aí com pessoas
uma quantidade bastante significativa de pessoas saindo da pobreza, como várias notícias aí que a gente já mostrou. Então a Argentina conseguiu se recuperar economicamente aí, com basicamente mais liberdade econômica, mais facilidade de fazer negócios, e inclusive está com uma relação bastante boa com países desenvolvidos como os Estados Unidos, por exemplo. Então Milei vem fazendo um bom trabalho nesse sentido. O oposto está acontecendo aqui no Brasil, então a nossa relação com os países envolvidos aí está muito ruim e piorando cada vez mais com os Estados Unidos, com a Europa. E, inclusive, o sistema financeiro agora no Brasil está bastante ameaçado. Se a gente pegar, por exemplo, o Banco do Brasil, nessa última sexta-feira, aí caiu mais de 6%. Isso aqui não é Bitcoin, isso aqui não é uma shitcoin qualquer, é o Banco do Brasil, que é um dos bancos mais importantes aí do Estado, certo? Do Estado brasileiro, no caso. Então, se a gente observar aqui, historicamente, o Banco do Brasil teve bons resultados, embora, claro, tenha essa interferência estatal. Mas os bancos aqui no Brasil, instituições financeiras, são instituições bastante sólidas, historicamente, pelo menos no passado aí, dos últimos anos. O mercado financeiro, a Faria Lima, lá em São Paulo e por aí vai, sempre foi um nicho importante da economia brasileira. E, atualmente, o sistema financeiro do Brasil está bastante ameaçado, infelizmente, porque existe uma questão política e burocrática aqui no Brasil e lá fora, né, nos países como a Europa e Estados Unidos, países envolvidos. Então, os bancos estão meio que sem ter para onde correr aqui neste cenário. E claro, a gente está falando dos bancos, mas isso pode ser ruim para a população de uma maneira geral. Inclusive, eu estava até pensando sobre isso agora de tarde, certo? Porque como, infelizmente, parece que quando o Brasil tem alguma possibilidade aí de se desenvolver, políticos e burocratas vão lá e estragam tudo. Então, por exemplo, a gente tem, historicamente, a gente já teve boas empresas de petróleo, certo? A gente já teve grandes empresas aí reconhecidas internacionalmente na extração de petróleo, construção civil e por aí vai, mas com toda a corrupção, com toda os esquemas de corrupção que aconteceram nos últimos anos, então toda essa possibilidade aí de desenvolvimento acabou sendo relativamente perdida, certo? E quando a gente falava no Brasil, todos os potenciais mercados aí de desenvolvimento, então a gente pensa aí historicamente no sistema financeiro do Brasil, que tem relativamente bons resultados. A gente pensa em petróleo, a gente pensa no agronegócio, e o agronegócio também pode sofrer bastante com esse distanciamento do Brasil com países envolvidos, como Estados Unidos e Europa. Então, as instituições financeiras também, até o próprio futebol, que, historicamente foi motivo de orgulho aqui no Brasil, nem isso funciona mais direito. Então, parece que todos os mercados que tentam se desenvolver aqui no Brasil, políticos e burocratas vão lá e acabam estragando tudo, e a gente acaba pagando a conta, porque se as empresas não se desenvolvem no Brasil, se a gente não tem um ambiente propício com segurança jurídica e facilidade para empreender, para gerar empregos, consequentemente, a gente vai ter menos desenvolvimento econômico, menos emprego, menos salários, e a gente vai ter consequências do ponto de vista social, certo? Então, os países que mais se desenvolvem são aqueles países que facilitam a entrada de empresas, de empreendedores e facilitam a criação de empregos. Eu gosto sempre de mencionar a Heritage Foundation, que faz um índice de liberdade econômica com vários países, ou seja, eles medem a facilidade de fazer negócios, levando em consideração vários itens como segurança jurídica, burocracia, impostos e por aí vai, né? Basicamente a facilidade de empreender e de gerar empregos. Então a gente tem aqui os primeiros lugares da lista, a gente tem, por exemplo, Singapura, Suíça, a gente tem Irlanda, Taiwan, Luxemburgo, Austrália, Dinamarca, Estônia, Noruega e por aí vai, certo? Então são todos países envolvidos, Suécia, Nova Zelândia, Canadá e por aí vai, são países envolvidos. E não à toa eles têm uma boa qualidade de vida. Então a gente tem países desenvolvidos em vários locais do mundo e lá para trás, eventualmente a gente encontra o Brasil. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui o Brasil. Ctrl F, Brasil, aqui, certo? Então aqui temos o Brasil e atrás de vários outros países aí bem pouco desenvolvidos. Então
Isso mostra que estamos em uma situação crítica, infelizmente, e a gente precisa evoluir muito aí em facilidade de fazer negócios, em liberdade econômica, para conseguir estar entre os países com uma boa qualidade de vida, certo? Infelizmente. Então, seguindo aqui, eu espero que a gente consiga uma recuperação econômica aqui no Brasil, parecido com o que aconteceu, por exemplo, na Argentina ou em outros países aí que se desenvolveram. E é possível sim, porque a gente já tem vários exemplos na história de países que eram extremamente pobres aí e conseguiram se desenvolver bastante. Singapura, que é um dos países que figura aí no top das listas de países com maior liberdade econômica, também é um bom exemplo disso. Então, espero que isso aconteça para o Brasil. No momento, eu ainda acho que existe bastante dúvida, incerteza e vários riscos aí do Brasil seguir um caminho parecido com o da Venezuela. Então, realmente, estamos numa situação bastante crítica. Bom, seguindo aqui, então, o contrato contínuo de ouro. Então, ouro próximo da sua máxima histórica, com a desconfiança nas moedas fiduciárias, como seria natural. Então o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra, o real também já perdeu boa parte do seu poder de compra. Temos uma crise de dívida em vários países. Nos Estados Unidos, essa dívida já passa de 37 trilhões de dólares e não atinge só os Estados Unidos, mas vários países. Então a desconfiança correta, né, nas moedas fiduciárias leva as pessoas a procurarem outros ativos como ouro e como o Bitcoin aqui, que também está próximo da sua máxima histórica. Temos também o SP500 aqui, então, também próximo da sua máxima histórica, mas com uma correção aí nos últimos 5 dias, pelo menos nas últimas semanas. MicroStrategy também próximo da máxima histórica, mas que sofreu uma correção junto com o Bitcoin, então nos últimos 5 dias aí 12% de queda, é claro, porque as Bitcoin Treasury Companies têm mais volatilidade, inclusive, do que o próprio Bitcoin. Aqui, o ETF da Argentina, que a gente já falou anteriormente, muito próximo da máxima histórica, e aqui o dólar também abaixo de 6, o que, dado todo o cenário caótico aqui brasileiro, até não parece tão caro aqui, certo? Então, esse aqui é o panorama geral que eu queria mostrar para vocês. Situação extremamente crítica aqui no Brasil. A gente não está muito longe de seguir para um rumo estilo Venezuela, e isso seria realmente trágico. Eu me lembro que há um tempo atrás eu peguei um Uber com um motorista que tinha fugido da Venezuela e ele estava contando toda a situação caótica que ele e a família dele passou, certo? Com a destruição aí completa dos laços familiares, amizades que tiveram que fugir para os mais diversos países do mundo. Então é realmente uma situação trágica e espero realmente que isso não aconteça aqui no Brasil, certo? E em relação ao Bitcoin também, que é outro assunto interessante e relevante aí, sim, uma queda, mas uma queda que não parece se distanciar muito, pelo menos até agora, de uma tendência de alta com uma correção saudável aí, certo? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.